Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 100. Amém? Antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, eu peço a você que curve a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de nos colocarmos, Senhor, em sua presença. Ó Senhor, como igreja, embora, Senhor, estamos impossibilitados, Senhor, de nos reunirmos, mesmo à distância, Senhor, sabendo que Tu és, ó Deus, um Deus onipresente, um Deus que está aqui na igreja conosco, mas é um Deus também que está juntamente, Senhor, com cada um dos Teus servos e servas. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha conduzir para que a gente possa cultuar ao Senhor com alegria. Peço, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, dar direção para que possamos adorar ao Senhor. E também, Senhor, ouvirmos a mensagem do Senhor para esta noite. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a ler comigo o Salmo de número 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o, e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Agora, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu convido aos irmãos do louvor para que venham ministrar o louvor nessa noite. E nós aqui na igreja, e você aí na sua casa, que louve ao Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, louvemos ao Senhor. Eu cumprimento a todos neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma noite, estamos aqui juntos, reunidos, para adorar a este Deus, para render o melhor da adoração a este Deus maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que ninguém tem maior amor do que esse, que deu o seu único filho para morrer pelas nossas vidas, amém? Que você possa, com essa nova vida, esse novo ser que você é, através de Jesus Cristo, que nos comprou, nos fez povo seu, um adorador, amém? Que você possa expressar neste momento, de todo o seu coração, ao Senhor, o louvor e a adoração, amém? Eu convido você com alegria neste momento, que você venha expressar a sua adoração a este Deus que é maravilhoso sobre a nossa vida. Louvemos com alegria a este Deus, amém? Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. O teu amor, ó Pai, é melhor do que a vida, Senhor Deus. E nós nos rendemos a este amor, em adoração e louvor ao teu nome, Altíssimo. Receba cada dia a adoração do teu povo, da tua amada igreja neste momento, ó Pai. Aleluias. O teu amor não falha. O teu amor para nossas vidas é maravilhoso, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Seja o teu nome para sempre, Senhor Deus. Nós acabamos de louvar. Tu és o mesmo para sempre, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, amém? Você serve um Deus que é presente em todo o tempo na sua vida, minha amada. Aqui no Salmos de número 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, amém? Nele você pode confiar, meu amado. Ele é um Deus que está o tempo todo com seus braços estendidos, com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, te guiando, te cuidando a cada dia da sua vida, amém? Que você possa neste momento fazer deste hino uma oração neste momento, sempre bendizer ao Senhor pelos cuidados que Ele tem tido com as nossas vidas, amém? Que você possa fechar os seus olhos neste momento, juntamente conosco, adorar o Senhor, render a cada dia a adoração perfeita a este Deus que é maravilhoso, amém? Louvemos ao Senhor Jesus. Senhor, obrigado, ó Pai, pelos teus cuidados. O Senhor é um Deus presente em toda e qualquer circunstância. O Senhor é um Deus maravilhoso. Sempre bendirei ao Senhor. Tu me libertaste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés. Por isso não me abalarei, não me abalarei. Eu direi de ti: tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Feliz, tu me faz feliz. Eu direi de ti: tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo
Maravilhoso, eterno Deus. Em Ti nós podemos descansar, Senhor. Em Ti nós podemos confiar cada dia, Deus. Tu me faz feliz, eu tirei de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Aleluias. És o Deus que nos faz feliz. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos algum, porque Tu estás conosco, Senhor Deus. A cada dia o Senhor tem demonstrado o Seu cuidado para com a Sua amada igreja, para com o Seu povo, ó Deus. Por isso nós Te adoramos e Te louvamos de todo o nosso coração. Somente a Ti, Senhor Deus, seja louvado, seja engrandecido a cada dia no nosso meio. Que você possa aplaudir ao Senhor aí onde você estiver. Dá a Ele o melhor, bem forte louvor de palmas a este Deus maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já temos adorado a Deus e agora nesse momento nós vamos ouvir uma mensagem de Deus para essa noite. E hoje Deus nos honra com a oportunidade de nós ouvirmos uma mensagem da parte de Deus através da vida do nosso pastor Maurício. Eu convido o pastor Maurício para se dirigir até aqui, está na incumbência de trazer a mensagem de Deus para esta noite. Amém? Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que fale conosco de uma maneira poderosa através da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui, Senhor, está o Teu servo. Ó Deus, o Senhor já mostrou, Senhor, a mensagem no coração dele. Do Senhor vem a graça, a unção, a capacitação, a ciência, Senhor, a sabedoria. E eu peço a Deus que o Senhor venha usar a vida dele com poder e com grande glória. E peço que o Senhor venha dar a nós um entendimento e que o nosso coração possa não apenas ouvir, mas receber a Tua palavra. E que esta palavra venha, Senhor, trabalhar nas nossas vidas. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de estarmos essa noite ministrando a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, os versículos de número 1 ao versículo de número 8. E diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações esta noite. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia,
esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados irmãos, nessa noite nós vamos meditar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre oração perseverante. Esta parábola, ela fala sobre perseverar em oração. Jesus, atentando para a fala aqui do juiz iníquo, ele pede que os seus discípulos prestem bastante atenção no que disse o juiz iníquo. E ele vai ilustrar um contexto através desta parábola. Antes de irmos diretamente ao texto, eu preciso contextualizar você para que você entenda por que Jesus contou esta parábola. O que estava acontecendo que levou a ele a contar essa parábola. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer para você o que é uma parábola. A parábola é uma narrativa ou uma história que ilustra uma verdade mais aprofundada. E o objetivo da parábola é chamar a atenção dos seus ouvintes e levar os seus ouvintes a ter uma reação diante daquilo que está sendo explicado. Então Jesus, ele contou esta parábola aqui para ilustrar alguma coisa. E nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer sobre perseverar em oração, porque fica muito claro no versículo de número 1 desse contexto, o que essa parábola quer, o que ela objetiva mostrar. O dever de orar sempre e sem nunca esmorecer. Ou seja, perseverar em oração. E é isso que Jesus está querendo ilustrar e mostrar e levar os seus discípulos a reagir desta forma, que eles sejam perseverantes em oração. Por quê? Se você der uma olhadinha no contexto anterior de Lucas 17, dos versículos 20 ao 37, está havendo ali uma conversa entre Jesus, os fariseus e os seus discípulos. E qual o contexto dessa conversa? O que está acontecendo nessa conversa? Eles estão falando ali a respeito da vinda de Jesus. Jesus está respondendo a uma pergunta feita pelos fariseus sobre quando seria a vinda do reino de Deus. Então Jesus, ele vai responder aos fariseus e logo depois de responder aos fariseus, ele vai dar algumas dicas a respeito da vinda do reino de Deus e da sua segunda vinda. E nós podemos pegar aqui nesse contexto anterior algumas dicas que nós podemos assim dizer, para podermos ilustrar, juntar a parábola e ver o objetivo final de Jesus sobre o motivo da oração perseverante, o dever de perseverar sempre. Então, se você olhar comigo aí, acompanhe no contexto aí na Bíblia, na sua casa, no capítulo 17 de Lucas, do versículo 20 em diante, começa a conversa. O versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus, ele responde essa pergunta desta maneira, que o reino de Deus não viria de forma aparente, pelo menos por enquanto, né? Mas o reino de Deus já estava dentro deles, ou no meio deles, é melhor dizendo, no contexto aqui. O Jesus já havia vindo, já havia começado a pregar, e isso é reino de Deus. Mas ainda o reino de Deus não havia assumido completamente, ou seja, implantado totalmente, vai ser implantado um dia. Então Jesus, ao responder isso para eles, nos versículos seguintes, ele começa a dar, assim, informações a respeito do reino de Deus e da vinda do reino de Deus totalmente. Ele vira para os seus discípulos, acompanhem comigo. No versículo 22 ele diz assim: a seguir, depois de responder aos fariseus, ele diz assim: a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos e começou a explicar da seguinte maneira: virá o tempo em que desejareis ver um dia do Filho do Homem.
e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ou seja, Jesus começa a explicar assim aos seus discípulos que a vinda do Filho do Homem, ela seria como um relâmpago que brilha, fuzilando de um lado para o outro no céu, embora seja de uma forma rápida, ele é perfeitamente visível. Você repara quando o relâmpago brilha de um lado ao outro, corre de uma extremidade à outra, embora seja muito rápido, nós conseguimos perceber. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, embora seja implantado de forma rápida e venha de uma forma inesperada para muitos, quando Jesus implantar o seu reino aqui na terra, ele será perfeitamente perceptível. Ele não será mais de uma maneira invisível, uma maneira não perceptível, mas será de uma maneira que nós conseguiremos perceber, os homens conseguirão perceber, porque a mudança será muito grande. Lembrando a você que Jesus ele veio em primeiro lugar para resgatar os pecadores. Eu vim buscar, eu vim buscar pecadores, aqueles que se arrependiam, ou se arrependem até hoje. Na sua segunda vinda, Jesus virá para juízo. E é isso que está permeando a palavra aqui nesse contexto de Lucas 17, do 20 ao 37. Ele diz, explicando: olha, primeiro eu vou ter que sofrer, padecer, ser rejeitado por esta geração, subir, tomar a posição que lhe é cabida, e depois então ele virá numa segunda vinda como juiz de todas as coisas, juiz de toda a terra. Então nós vamos perceber aqui algumas coisas que Jesus vai falar que vai acontecer ou que vão acontecer nesse período de tempo entre a sua primeira vinda, o que ele já veio, já ressuscitou e já subiu, e a sua segunda vinda, quando ele virá estabelecer definitivamente o reino de Deus. E a partir desse versículo aqui, do 26, ele começa a dar algumas dicas de coisas que vão acontecer durante esse período. Por exemplo, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, nos dias de Noé, eles não estavam se importando ou não tinham tempo para Deus. Embora Noé estava construindo aquela arca bem visível, para resgatar as almas, eles não deram valor a isso. Eles se importavam mais com as suas coisas, com o seu dia a dia, e não davam valor às coisas de Deus. Esse é o primeiro exemplo. Jesus está dizendo, assim como nos dias de Noé. O segundo exemplo que ele vai dar, ele vai dizer assim: o mesmo aconteceu, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O segundo exemplo que ele dá aqui, nos dias de Ló. Eles viviam lá na cidade de Sodoma e Gomorra, de uma forma completamente dissoluta, de uma forma completamente que não agradava a Deus. Ló lá estava, era o justo Ló. Então, Deus tira Ló de lá, daquele contexto. E quando tira Ló de lá, ele executa juízo sobre aquela cidade que vivia de uma forma iníqua. Ele derrama fogo e enxofre sobre aquele lugar. Repare aqui no contexto, que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, acrescenta mais um pouquinho aí. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, vendiam. Ou seja, eles estavam mais interessados nos seus negócios e não tinham tempo para Deus. Depois de dar esses dois exemplos, Jesus ele vai dizer o seguinte: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele mesmo dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite,
2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes deste sermão escatológico, porque o meu objetivo nessa noite não é pregar um sermão escatológico para você, mas apenas abrir o seu entendimento, apenas fazer você entender que muitas coisas irão acontecer nesse intervalo de tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele deu os exemplos de Noé, deu o exemplo de Ló, e ele diz: assim vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar para implantar o seu reino, muitos vão estar como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, casando, bebendo, comprando, vendendo, dando em casamento, não se importando com as coisas de Deus. Em outras palavras, uma geração que não se importa com Deus, que não busca a Deus, que não ora a Deus, que não quer Deus, estão distraídos com os seus afazeres, com os seus comprar, o seu vender, interposses. Eles vão estar tão envolvidos nisso que não vão perceber a vinda do Filho do Homem para implantar o seu reino, não vão estar procurando isso. Mostra aqui também esse texto que um será tomado, o outro será deixado. É certo isso. Um vai ficar com Deus e o outro será levado a juízo. Mostra que Deus ele vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Ou seja, nós vemos isso lá no livro de Malaquias, que Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve. Agora, por que eu citei esse contexto todo aqui, sem entrar em detalhe do contexto em si, escatologicamente? Porque agora nós vamos para a parábola. Jesus, depois de explicar esses detalhes aqui do reino de Deus, logo depois vem a parábola. Ah, pastor, mas como essa parábola ela está ligada a esse contexto anterior? É só você ir lá no último versículo da parábola, versículo 8, que diz assim, a pergunta é, Jesus fazendo: mas quando vier o Filho do Homem, será que ele vai ainda encontrar fé na terra? Então, a parábola é o desfecho final daquilo que Jesus estava explicando aos seus discípulos. Por isso que esse contexto anterior era importante para a gente saber. Então, muitas pessoas estarão comprando, vendendo, dando em casamento e assim por diante. E, meu irmão, um detalhe, não é isso que nós vemos hoje. É isso que está acontecendo hoje. O mundo está assim hoje, casando, vendendo, comprando e dando em casamento. Muitos não estão atentos, à vinda de Jesus. Muitos não estão nem prestando atenção. Muitos nem acreditam na vinda de Jesus. Mas nós, como cristãos, sabemos, pela fé e pela palavra de Deus, que isso vai acontecer um dia. Que Jesus virá para executar juízo sobre a terra. Ele veio para resgatar os pecadores num primeiro momento. Num segundo momento, ele virá como juiz de toda a terra, e as pessoas não estão se atentando para isso. Para que isso ficasse gravado no coração dos discípulos, sabendo de todas essas coisas que iriam acontecer nesse período, esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda, Jesus contou a eles uma parábola, e aqui nós entramos no contexto da parábola, no capítulo 18, versículo 1, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nesse versículo de número 1 fica bem claro por que Jesus contou essa parábola. Ele queria chamar a atenção dos seus ouvintes, ou seja, os seus discípulos. Ele queria levar os seus discípulos a serem homens de oração. Por quê? Somente perseverando em oração é que os seus discípulos, eles perceberiam tais coisas. Somente perseverando em oração é que eles conseguiriam passar com êxito esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então Jesus ele vai usar dessa parábola do exemplo do juiz iníquo. E o que nós temos na vida desse juiz? Era um homem que não temia a Deus e não respeitava homem algum.
ou seja, vivia para si próprio, não respeitava a Deus. Se você perceber aqui, esse juiz iníquo é tão iníquo que ele viola de cara os 2 maiores mandamentos. Quais são os 2 maiores mandamentos? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele não ama a Deus, ele já quebra aí logo o primeiro mandamento, e ele não respeita o próximo, não respeita homem algum. Ele quebra aí o segundo mandamento. É nas mãos desse juiz iníquo que vai cair a viúva. Então, ele vai dizer o seguinte, para ilustrar: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, esse juiz iníquo tinha pela frente uma viúva que queria que a sua causa fosse julgada, e pelo contexto aqui que nós vemos, ela estava perseverando em pedir isso. Ela não tinha ido uma ou duas, mas dá-se a entender que por várias vezes ela ia a esse juiz, e qual era a frase dela? Qual é o pensamento dela? Qual é o pedido dela? Faze-me justiça contra o meu adversário. E olha o comportamento do juiz. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, pela perseverança daquela viúva, pelos seus pedidos constantes, o juiz, pensando consigo, acho que já cansado de tantas vezes que aquela mulher foi a ele, pediu e pediu e pediu, ele ainda que não temia a Deus e não respeitava homem algum, ou seja, ele não se importava realmente, de verdade, com o que iria acontecer com aquela mulher. Ele diz o seguinte: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito a homem algum, eu vou julgar a causa desta mulher. E aí entra depois a fala de Jesus, que vai começar a dar o desfecho aqui dessa parábola, para nós entendermos sobre oração perseverante. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, Jesus está falando com quem aqui? Com seus discípulos. Lembram que lá no contexto, depois de responder a pergunta dos fariseus, ele volta aos seus discípulos e começa a explicar o contexto da vinda do Filho do Homem, e ele dá aquelas várias dicas sobre a sua vinda. Então ele está falando com os discípulos. O juiz iníquo não teme a Deus, não respeita a homem algum, e fez justiça a uma mulher, porque ela perseverou em pedir, perseverou em falar, perseverou, insistiu em querer que fosse feita justiça. Quando ele teve essa atitude, sendo um homem duro de coração, um homem que não teme a Deus, um homem que não se importa com o próximo, ele foi capaz de fazer justiça a esta viúva, porque ela perseverou, ela insistiu no seu pedido. E aí Jesus quer nos levar, e queria levar os seus discípulos aqui na época, no contexto: olha, pare e pense. Se um homem desse porte, com esse caráter, foi capaz de fazer justiça a uma viúva, porque ela insistiu em pedir, aí nós podemos, para ler o versículo seguinte, colocar aqui: quanto mais Deus, que é misericordioso, que é amoroso, que é santo, que julga com justiça, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Jesus está aqui não comparando, Jesus está contrastando o caráter desse juiz, o caráter iníquo desse juiz, com a misericórdia e a bondade do Deus que nós servimos.
E ele está dizendo, ele vai dizer o seguinte: não fará. Ele manda, no versículo 6, ele manda atentar, né? Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Pense nisso, no que ele diz. E ele vai responder, e ele vai continuar dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, se um juiz iníquo, se esse homem que não tinha compromisso nenhum com Deus, nem compromisso nenhum com o próximo, ele foi capaz de fazer justiça pela perseverança, pela insistência de uma viúva, quanto mais Deus, cujo propósito é abençoar, cujo propósito é salvar, cujo propósito é resgatar, cujo propósito é dirigir, quanto mais esse Deus maravilhoso não vai agir com justiça a respeito daqueles que são seus. É por isso que ele diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. E nós podemos pegar aqui dia e noite, dizer dia e noite, o tempo todo, que perseveram clamando, que perseveram orando, buscando. Será que Deus não vai atender esse tipo de oração? Será que a sua oração vai ficar no vazio? Será que a sua oração vai ficar sem resposta? Certamente que não, porque o caráter de Deus é completamente diferente desse homem. Deus é um Deus santo, que se importa comigo, que se importa com você, que tem prazer em responder a sua oração, que tem alegria em trabalhar na sua vida. E é por isso que ele vai dizer nos versículos seguintes: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, embora pareça demorado para com eles, para defendê-los. Por que parece demorado? É porque o contexto está dizendo da primeira e da segunda vinda. Então nós estamos vivendo nesse intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, Jesus ainda não veio. E para alguns pode parecer que Jesus está demorando. E eles estão orando e Jesus não vem. Eles estão orando e alguma coisa ainda não aconteceu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: Deus, Ele nunca deixa ninguém sem resposta. Ainda que a resposta no primeiro momento para nós seja não, Ele responde a nossa oração. Mas aqui, tratando-se do contexto em que nós estamos examinando, Ele está dizendo que durante esse período muitas coisas vão acontecer. E é por isso que nós temos que orar, perseverar em oração, porque Deus vai responder a nossa oração, e haverá um dia em que Ele virá fazer juízo sobre toda a terra, e Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Em outras palavras, meu irmão, nós estamos vivendo entre o período da primeira e da segunda vinda. Jesus Cristo ensinando, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Ele quer incutir isso no coração dos discípulos, para que eles sejam perseverantes em oração, para que eles não desistam de orar, para que eles não esfriem na fé, para que eles não tomem outro rumo, senão o de seguir a Deus com perseverança. E uma das armas que nós temos para seguir a Deus com perseverança é a oração. Ele diz no versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus, Ele tem o seu tempo determinado para fazer justiça. Embora pareça demorado para a vida de alguns, embora pareça demorado para muitos, Deus sabe exatamente a hora de agir. E é por isso que Ele diz: digo-vos que bem depressa Ele fará justiça. Ou seja, no tempo certo Ele fará justiça, na hora certa Ele fará justiça. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, que está orando, que está perseverando, que está buscando, uma coisa eu digo para você essa noite: você não vai ficar sem resposta. Deus, Ele tem resposta de oração para esse período em que nós estamos vivendo, para as lutas que nós iremos passar, para as aflições que nós iremos passar. Deus tem resposta de oração. Mas a resposta maior que Deus vai dar para nós, se nós perseverarmos em oração até o fim, é na sua vinda gloriosa. Quando Ele implantar o seu reino definitivamente,
e fizer justiça a todos aqueles que são seus, todos aqueles que são escolhidos. Mas aí a pergunta que liga esta parábola ao contexto anterior é a seguinte, que está na parte B do versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É a pergunta que Jesus faz. Por que será que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus sabe perfeitamente que durante a nossa caminhada, meu irmão, muitas coisas vão acontecer. E esses acontecimentos, e essas aflições, se você não for um homem perseverante, se você não for um homem de oração, se você não for um homem de compromisso com a palavra, você pode ter a sua fé abalada, você pode ter a sua fé estremecida, e esfriar na fé. E é por isso que ele diz, será que quando eu voltar, eu vou encontrar alguém perseverando, acreditando que eu viria buscar o meu povo, que eu iria implantar o meu reino? Ou será que nós vamos nos deixar levar pelos acontecimentos que têm acontecido nesse período de tempo? Não é difícil você perceber que a maioria da humanidade está fria, meu irmão. Não é difícil você perceber que hoje, 2020, nós olhamos as notícias de televisão, nós olhamos ao nosso redor e nós detectamos o que está acontecendo. O que está acontecendo? Casavam e davam-se em casamento. Não buscam a Deus. Estão colocando os seus interesses acima dos interesses de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, quando ele explica lá em Mateus capítulo 6, é o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu consigo entender, eu consigo perceber, eu consigo discernir bem o reino de Deus, e aí eu tenho uma vida abençoada por Deus. Jesus, ele discorre essa parábola, mostrando a diferença entre juiz iníquo e um Deus santo que quer abençoar o seu povo. Contudo, Deus espera que nós sejamos perseverantes, que nós tenhamos fé e que nós busquemos a Ele de todo o coração. E isso é por isso que Ele faz essa pergunta: será que eu vou encontrar pessoas desse calibre quando eu voltar para implantar o meu reino? E Ele quer levar aqueles discípulos, então, a chegar à seguinte conclusão: eu devo perseverar em oração. Porque a parábola diz no início, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que eu devo perseverar e nunca esmorecer? Porque no mundo tereis aflições. Até a vinda de Jesus Cristo é luta. Até a vinda de Jesus Cristo, o inimigo de nossas almas vai tentar nos desviar do caminho do Senhor. As circunstâncias vão nos oprimir. As dificuldades vão acontecer. Mas se você for um homem, uma mulher de oração, você com certeza atravessará esse período. E quando chegar o dia da vinda de Cristo Jesus, você vai estar seguro, guardado por Ele por toda a eternidade. Mas eu não quero parar só aqui nesse raciocínio. Eu quero tirar aqui desse contexto algumas lições para a nossa vida. Algumas instruções que nós sabemos pela palavra de Deus está envolvida com oração. Por que nós devemos perseverar em oração no dia de hoje? E eu tenho aqui algumas coisas para dizer para você nessa noite. Em primeiro lugar, por que eu devo perseverar em oração? Primeiro, porque a oração mantém a minha comunhão com Deus. É a oração que me faz ter essa intimidade, esse contato com Deus. Meu irmão, não tem jeito de ter entendimento, de ter discernimento sem uma vida de oração. É a oração que nos faz falar com Deus a respeito das nossas dificuldades. E é a oração que nos vai fazer sensíveis à voz de Deus. Então eu preciso ser um perseverante em oração. E quando digo perseverante em oração, eu não posso ser aquele irmão ou aquela irmã que ora na segunda, não ora na terça, ora na quinta, não ora na sexta, vem no culto no domingo, depois passa 2 domingos, ele não vem mais. Ele
fica meio que lá e cá. Não, é todo dia, é todo tempo, é orando, é consagrando a vida, é santificando, é se separando desse mundo para ter uma comunhão íntima com Deus. E a oração, ela nos faz ter essa comunhão íntima com Deus, porque faz com que nós conheçamos a Deus. Como é que se conhece alguém? É conversando. Para dar um exemplo, se alguém disser, passar na rua, que você não tem intimidade, mas você conhece de vista, se perguntar, você conhece aquela pessoa? Bom, eu conheço de vista, mas não tenho intimidade, não conheço realmente. Porque para conhecer você precisa ter contato, você precisa saber, você precisa entender muitas questões a respeito daquela pessoa. É por isso que muitas pessoas hoje conhecem a Deus de ouvir falar, meu irmão. Conhecem a Deus de ouvir falar. Porque vem na igreja, ouve falar de Deus, vai lá ali na esquina, ouve falar de Deus, depois do culto, ouve falar de Deus, mas não dobra os seus joelhos em oração e fala com Deus, e tem essa intimidade com Deus, e busca a Deus em oração. Então, por que eu devo perseverar em oração? Porque a minha oração, a minha perseverança em oração, vai manter a minha comunhão com Deus, e que quem tem comunhão com Deus, pode começar a ficar tranquilo, porque o Espírito de Deus, ele vai agir na sua vida. Em segundo lugar, nós podemos responder também, por que nós devemos perseverar em oração? E o segundo motivo é, porque orando, o Espírito de Deus não nos deixa esquecer das promessas que Ele fez para nós na sua palavra. Meu irmão, há inúmeras promessas de Deus na palavra para nós, para esse período que nós estamos passando. Nada pega Deus de surpresa. Todas as coisas, as intempéries que acontecem, estão nas mãos de Deus. Então Deus, sabendo que nós iríamos passar momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de aflição realmente, Ele quer que nós perseveremos em oração, porque cada vez que eu estiver orando, o Espírito de Deus vai nos lembrar das promessas feitas para nós durante esse período que nós estivermos aqui. Uma delas, por exemplo, que ninguém esquece, que todo mundo fala, mas não coloca em prática para poder acalmar o seu coração. Jesus Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê, meu irmão, que Jesus Cristo está com você nesse período de dificuldade, a despeito das circunstâncias, a despeito do que os governantes falam, a despeito dos que os homens falam, a despeito das notícias que você recebe, o WhatsApp, a despeito de tudo que está envolvendo este mundo nesse período, você crê que Jesus está contigo? Então, se você crê que Jesus está contigo, descansa no Senhor, porque nada vai acontecer na sua vida se não for a permissão dEle. Ele tem te guardado, Ele tem te dirigido. Se você mantém comunhão com Ele, Ele está guardando você. E o Espírito de Deus vai lembrar você a todo tempo das promessas que Ele tem para a sua vida. Mas temos mais ainda. Quem persevera em oração, ele tem intimidade com Deus. Ele lembra das promessas de Deus na palavra. E mais ainda, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, a intimidade com Deus é algo maravilhoso. O nosso coração descansa. Porque ainda que o homem diga A, o outro diga B, o outro diga C, o outro diga D, nós sabemos que em última análise, o controle está nas mãos de Deus. E Deus nos guarda, e Ele nos protege. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dorme o guarda de Israel, nem toscaneja. Ele guarda a sua entrada e a sua saída, porque Ele tem controle sobre a sua vida. Ele tem controle sobre o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. E por isso nós que cremos nele, confiamos nele, amamos a Ele, perseveramos nele, nós podemos deitar e dormir e descansar, porque Ele nos faz repousar em segurança. Nós não precisamos temer, nós temos que acreditar e continuar orando e perseverando, porque o momento de Deus agir, Ele vai agir e Ele vai dar a vitória para aqueles que são seus. Mas ainda, porque nós devemos perseverar em oração? Eu estou massificando para você, porque mantenha a nossa comunhão com Deus, porque não nos deixe esquecer das suas promessas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Em quarto lugar, porque a perseverança em oração mantém uma fé viva.
Meu irmão, perseverar em oração mantém a fé viva. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que acreditar. Agora, para manter esta fé firme, viva, ativa em tempos de dificuldades, nós precisamos perseverar em oração. Porque tudo envolve oração, meu irmão. Porque no momento em que você está orando, você está sendo trabalhado, moldado, instruído, lapidado pelo Espírito Santo de Deus. E esta fé, ela é revigorada a cada dia, a cada joelho da oração, quando você dobra os joelhos pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, quando você anda no seu carro dirigindo, quando você ora na sua casa, num culto doméstico, quando você vem para a igreja e ora com fervor, quando você se entrega à oração, esta fé é fortalecida e mantém a dinâmica da sua vida espiritual. É por isso que a oração é tão importante. É por isso que Jesus orava e serviu de exemplo para nós. Jesus passou um tempo de aflição no Getsêmani. E antes dele passar tudo que ele passou, o que ele fez? Ele orou. Ele insistiu na oração, ele chamou discípulos para orar, porque quando ele estava orando, ele estava em contato com o Pai, e ele era fortalecido na missão para a qual ele foi chamado. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos em oração, nós somos fortalecidos, a nossa fé é viva, é eficaz, ela consegue ultrapassar os momentos difíceis, porque nós estamos perseverando em oração, e o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Mais um ponto, mais uma lição para a gente. Quem persevera em oração tem Deus como prioridade, porque nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para nós é vivermos para a glória do teu nome. Percebam lá no contexto, quando ele dizia: casavam, bebiam e davam-se em casamento, vendiam e compravam. Sim, são coisas naturais, que não são más em si, são naturais, que o homem que vive sobre essa terra, ele vai fazer. O problema é quando ele se apega de tal maneira a essas coisas e deixa de ter Deus como prioridade na sua vida. Mas na oração, meu irmão, em contato constante com Deus, clamando, colocando as suas dificuldades, as suas mazelas, confessando os seus pecados, se arrependendo, buscando a Deus de todo o coração o tempo todo, você vai manter esta fé viva e você vai ter Deus como prioridade. Meu irmão, quantas pessoas estão desesperadas nesse tempo? Quantas pessoas estão com medo de morrer nesse tempo? Sabe por quê? Porque não estão colocando Deus como prioridade. Porque se você começar a orar e colocar a Deus como prioridade, com certeza a sua oração não fica sem resposta. Com certeza você vai ouvir a voz suave e mansa do seu Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Meu irmão, quantas pessoas estão perdendo sono por causa dessa pandemia? Mas eu vou te dar uma dica aqui: quando você perder o sono por causa das suas preocupações com o trabalho, por causa da pandemia, por causa da enfermidade, quando você perder o sono, vá aos joelhos da oração. Deus, Ele vai falar contigo. Deus, Ele vai acalmar o seu coração. E Ele vai fazer você entender que Ele tem que ser prioridade na sua vida. E por último, quem tem uma vida de oração perseverante nunca vai ser pego de surpresa. Ele vai estar preparado para a vinda do seu Senhor. Ele vai estar preparado para viver com Cristo. Então, meu irmão, persevere em oração. Porque a cada vez que você ora, o Espírito de Deus prepara você para vencer as dificuldades da vida, as calamidades. Sim, mas Ele prepara você de uma forma toda especial, porque um dia você vai ter que se encontrar com Deus e viver com Ele por toda a eternidade. E esse dia vai ser tão glorioso, tão maravilhoso, e Ele não vai pegar você de surpresa. Por isso, Jesus ilustra o contexto anterior com esta parábola e fala assim: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Conselho que eu dou para você essa noite, conselho que eu dou para você finalizando este culto: seja um homem de oração, seja uma mulher de oração,
Mantenha comunhão com Deus, mantenha uma fé viva, persevere nisso e viva nesse tempo para a glória de Deus. Que o Espírito de Deus possa ter gravado essa palavra no seu coração e que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Viva para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus, e eu agradeço esta oportunidade de ministrar a palavra de Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É muito bom nós podermos cultuar o Senhor e ouvirmos a palavra de Deus. Eu convido os irmãos do louvor a ministrar um hino de adoração ao Senhor nosso Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Salvar, poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz,
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós encerrarmos o culto nessa noite, eu gostaria de orar por você. Deus usou a vida do pastor Maurício para falar conosco nessa noite a respeito dessa parábola do juiz iníquo, dentro de um contexto que envolve algumas questões da primeira vinda até os últimos dias. Mas termina aqui no versículo 18 dizendo: porventura achará fé na terra? O grande problema daqueles religiosos é que eles tinham um relacionamento aparente com Deus, mas não tinham o que é essencial num relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela marca a entrada para o reino de Deus. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Não tem como nós nos relacionarmos com Deus sem fé. Quem tem fé nele, quem crê nele, já está salvo. E quem não crê, será condenado. Quem tem fé nele, não passa apertado. Está difícil? Ora e persevera. Quem tem fé, não se preocupa demasiadamente se está demorando ou não, porque ele sabe que existe um Deus que ouve e responde à sua oração. Nós vivemos um contexto em que muitos que se dizem crentes também já não têm mais fé. Mas eu quero dizer para você nessa noite, sem fé não tem como nós nos relacionarmos com Deus. À medida que esse dia vai chegando, a apostasia vai aumentando e menos fé vai se apresentando. Mas nós temos que orar ao Senhor, pedindo para que Deus nos dê essa fé, que essa frieza jamais venha tomar conta da nossa vida. E eu quero, nessa oração, dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a entrada para o reino dos céus é quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça hoje. E quando nós voltarmos a nos reunir com a igreja, você vem para a casa do Senhor desfrutar de bênção, de comunhão conosco. E também uma questão para nós, como crentes: como está a nossa fé? Muitas das vezes nós oramos pouco, porque também cremos pouco. Então há uma necessidade, a oração perseverante é o exercício da nossa fé. Está alegre, cante louvores. Está difícil, ora a Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus acrescenta em nós fé, que jamais a frieza venha tomar conta da nossa vida, e que o Senhor possa ajudar-nos a sermos perseverantes em todos os nossos caminhos.
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, por essa noite, por estar, Senhor, aqui na Tua presença. E eu peço a Deus que o Senhor jamais venha, Senhor, permitir que o nosso coração seja um coração vacilante, incrédulo, frio, mas que a nossa fé, Senhor, possa ser uma fé viva, verdadeira, que nos impulsiona a nos curvar diante do Senhor, entendendo que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor é aquele que faz a justiça, aquele que responde o nosso clamor. Nós colocamos todas as nossas causas, Senhor, nas Tuas mãos e cremos em Ti. Senhor, aquele que foi tocado pela Tua palavra e convencido pelo Teu Espírito, e que nesta noite, ó Pai, está entregando a vida a Ti, seja onde for, receba esta vida, Senhor, e transforma pelo poder que há, Senhor, no Teu Espírito Santo. Senhor, Te louvamos e Te bendizemos por esta oportunidade de juntos cultuarmos ao Teu santo nome, e Te bendizemos e Te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém. Dê um abraço no seu irmão.